mim foi presente. Do que adianta Nos você acompanham pelo Face. Já estamos preparando para entrar no ar na Rádio Web de Sol Produções. começo a pensar. E agora já estamos aí ao vivo com a Raquel Souza e o Bruno Black, através da imagem aí também lá no Facebook. Você pode ir no Facebook e acompanhar lá toda essa nossa programação ao vivo. E está lá para você, ó. O Bruno Black está lá no telefone aí, dá para a imagem aí para você poder ver. Tá vendo? Estamos aí. Compartilhar. Vai compartilhando aí enquanto a gente faz a nossa programação aqui. Raquel Souza, bom dia, fique à vontade aí. Bruno Bom Black. dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, a Frane, que está aqui nos auxiliando nos estúdios. Bom dia, Bruno. Bom dia, Seja amiga. Bem-vindo à Rádio Web de Sol Produções. Eu estava aqui conversando nos bastidores, que é sempre um evento receber Bruno Black aqui em Passagem Mariana. A gente sempre se encontra, sempre acontece alguma coisa, mas é sempre um prazer, né, Bruno? É, muito bom. Muito feliz em te encontrar. E aí, se apresente aqui para os nossos ouvintes, a gente já está habituado. Esse é o terceiro ano que o Bruno vem, que eu converso com ele, através, né, dessa turnê que ele sempre faz aqui em Minas Gerais. Mas deve ter alguns ouvintes que não conhecem, então se apresente para os nossos ouvintes. E eu já agradeço por você se disponibilizar a estar aqui com a gente. Sim, eu tô ouvindo muito eco, mas acho que deve ser normal mesmo. Meu nome é Bruno Black, eu sou produtor cultural, agente literário. Vivo dos meus livros. Esse ano eu completo 11 anos vivendo só dos livros, né? Sou morador da comunidade de Fumaça em Realengo, zona oeste do Rio. E também sou agente literário, sou oficineiro, contador de história. Como todo pobre, preto, favelado, tem que ter muita criatividade para dar conta disso, né? Com certeza, isso é muito importante. E na verdade, essa turnê em Minas Gerais qual edição que já está? 15ª. Olha que máximo, gente. Então, pode-se dizer que são 15 anos já? Não sei, quase 15, porque eu vim, tem anos que eu vim 2 vezes para Que cá, massa. 3 vezes, então vamos dizer que está entre 15 e 10 anos, né? Ah, que ótimo. E o que acontece? O Bruno, ele é essa pessoa, né, que tem essa criatividade aflorada em relação a trabalhos literários, principalmente, quando ele fala sobre essa realidade, né, de se produzir hoje em dia, N profissões, N criatividades para poder se manter ativo, né? E aí, a gente conheceu o Bruno Black e trouxe essa pessoa, né, para poder compartilhar um pouco da sua história. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, mas ele fala muito sobre essa luta, né, sobre como ele se identifica na realidade de uma favela, mas ele não traz também só esse contexto do que acontece dentro da favela e tal, etc. Ele coloca uma realidade através das suas histórias e também traz a sua comunidade para poder produzir livros, produzir poesia, e a gente vê essas atividades bem centralizadas nas suas redes, não é isso, Sim, Bruno? verdade. E como que é para você fazer essa participação junto com a comunidade? Como que surgiu, como que idealizou esse projeto? Então, na verdade, eu fico sempre preocupado das pessoas acharem que eu sou igual um líder comunitário. Eu não sou e não tenho a mínima pretensão de ser. Eu acho que na minha comunidade são 4, se não me engano, é Carla Moraes, Rogéria, Xavier, tem a Kátia Valéria e tem a Paula, né? Então são as 4 que eu conheço que fazem essa atividade lá. Elas são incríveis no social. E eu tenho tentado fazer a parte do cultural, mas eu faço uma ocupação dentro da minha sala de casa, que é o Clube das Palavras, onde eu reúno as pessoas, onde a gente se junta, a gente come junto, a gente recebe um artista de fora para poder adquirir o livro dele, ajudar também esse artista independente. Porque a gente trabalha isso também na comunidade, senão você só fica na situação de que você só tem que ganhar. E como é que você ajuda um produtor independente como eu, um artista favelado? A favela tem que entender que ela também tem que comprar. Você não compra copo ou compra um x-tudo? Então, eu vivo dos meus livros, então eu fico tentando conscientizar isso. Então, eu reúno as pessoas na minha sala e a gente escreve junto, a gente faz sarau, sempre uma vez no mês. Gostaria de fazer muito mais, mas eu vivo dos meus livros, então eu faço um pouco em cada coisa e por isso que eu tenho tantos projetos.
Eu não Excelente. quero dominar o mundo, mas eu quero entregar meu mundo na mão das pessoas para que elas conheçam, admiram, me ajudem a cuidar da minha vida também e sigam o meu rumo, né? Tem O que é família, importante. tem minha vida de casa, de namorado, tem meus cachorros. Então, eu tento me dividir em pedaços, mas sempre pensando que eu não quero perder a minha humanidade no processo. Excelente a gente falar um pouco sobre essa realidade. Eu imagino assim, a gente acompanha um pouco como que é a vida do Bruno. Quem quiser seguir nas redes sociais, Se aguentar, Brasil. aguenta. Ele fala muito sobre isso. E essa ideia, que é um projeto interessante de você levar para dentro da sua casa as pessoas para poder conviver com a poesia, para conhecer o seu trabalho. E você trouxe essa pauta também, que é muito interessante. Existe um trabalho que já é realizado social dentro da comunidade. Você complementa isso com a cultura, com esse apreciar a poesia, esse apreciar produzir. E também, assim, uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente pensa, existe esse dilema, a pessoa só produz, a pessoa só tem essa assistência, ou não. Você também tem esse zelo, esse cuidado de interpretar que você tem uma vida também, uma vida social, uma vida pessoal, e você produz, trabalha e consegue contribuir com a sua comunidade sem precisar de deixar de lado as coisas que são essenciais. Porque eu não quero ser o salvador da vida de ninguém. Eu quero ser um artista que impacta vidas. É bem diferente, né? E aí você tem que conciliar. Por isso que eu posto que eu estou com meu cachorro, que estou com a minha tia. Eu estou desenhando meu modelo de saúde mental, que está funcionando para mim. Isso para mim é muito importante, né? Agora, esse projeto Clube das Palavras do Bruno Black, nós temos até um lema. Aqui só tem gente de palavra. Que excelente! Porque o que adianta você estar rico, estar cercado de pessoas famosas e você não ter dignidade, não ter palavra, não ter honestidade. Então, meu amigo, cai por terra tudo que você tentou plantar, porque a vida é uma troca, né? Sim, com certeza. E eu falo que a palavra, né, as pessoas antigamente a gente se fiava nisso, né, na pessoa que tinha palavra, ela tem nome, ela se identifica. Sim. E perdeu-se um pouco essa questão. A gente tem que buscar interpretar isso da melhor forma, né? E voltando então à nossa questão, nós falamos que íamos pautar muito na apresentação. Você já se apresentou. E a gente percebe o seguinte, a turnê de Minas, ela começou, né? Começou essa semana, foi no início da semana, foi no dia 8, né? O Bruno, até qual dia que você vai estar na nossa região, Mariana Ouro Preto? Até dia 20... Não, até dia 20. Que bom. Depois eu parto para Belo Horizonte. Depois saio de Belo Horizonte e vou para Carbonita. Que coisa maravilhosa. E o que eu percebi? A gente traz, né, o Bruno aqui aos nossos estúdios para a gente ter essa conversa, falando um pouco sobre as suas formações, sobre o que ele está fazendo e sobre a sua turnê. Mas a gente também tem que falar um pouco sobre esse processo também, para você se inserir dentro dessa comunidade, deste meio. Eu vi que você estava fazendo vários cursos. Conta pra gente como que foi essa participação, como que foi esse incentivo também para melhoria, né, em relação ao seu profissionalismo. Então, eu sou um cara que eu tenho hoje uma dificuldade de estar permanentemente na mesma coisa. Então, eu preciso... Por exemplo, eu não posso fazer 5 cursos de uma vez. Sim. Mesmo porque eu acho que eu me desumano com o meu próprio cérebro. Minha vida é muito louca. Então, como eu vou sobrecarregando ele? Então, eu escolhi um curso por ano para fazer. Curso que eu escolho porque eu acho que seja importante para mim. E aí eu conheci esse curso do Transcender, que é do Sebrae Rio de Janeiro. Tem sido incrível. Aí eu fiz o ciclo 1 ano passado. E aí o foco deles é o Clube das Palavras. Como que eu posso melhorar como empreendedor, como que eu posso melhorar como gestor, como que eu posso fazer uma coisa que a gente, quando está no social, a gente naturalmente quase não se preocupa, que é
Pois se eu estou me dedicando àquele momento social, o que eu posso ganhar financeiramente com aquilo? Porque eu tenho conta para pagar e eu acabo me sobrecarregando, fazendo muito pelo outro e não fazendo por mim. Então eles estão trazendo isso, conscientizando a gente, nos ajudando a entender melhor que você não está sendo um monstro, você não está deixando de ser social se um pedaço daquilo também vier para você continuar a sua vida social. Porque eu tenho roupa, eu tenho coisas para fazer. Então, eles estão ajudando nessa missão, que a gente como empreendedor social, parece que é um lado que a gente fica com um pouco de medo, um pouco de vergonha, ou um pouco sem jeito, né? E o social no Brasil também dá dinheiro, mesmo que não seja 1 bilhão, para alguns momentos 1 bilhão. Tem empresas dispostas a te patrocinar. Moral da história, o Sebrae veio com essa sensibilização, porque o fazer, o produzir, eu acho que eu sou um dos que mais faz, como um cara que mora numa comunidade, o que mais faz pelo Brasil, porque eu estou o tempo todo cheio de evento, 1.300 ano passado. Esse ano já estamos bombando aí. E aí, para finalizar sobre o Sebrae, deu tão certo que agora eu já estou no ciclo 2. Que é importante. E isso também é bacana de a gente trazer, porque não é somente chegar e fazer, você precisa buscar empresas, buscar cursos que te apoiem, e que traga essa questão também de como agir, de se profissionalizar, de interpretar como estruturar seu negócio, né? Como melhorar. Era isso, quando você fala de gestão, não é só gestão do seu trabalho, gerenciar também a sua vida pessoal, a sua vida profissional. E quando essas grandes empresas elas conseguem alcançar todos os ramos, né? Porque o seu ramo é muito cultural, o seu ramo é um ramo que pauta muito ensinar as pessoas a nutrir a imaginação. Por isso que a gente fala que quando a gente traz... Que bonito, né? Nutrir a imaginação. Sim, parece claro. uma nutricionista literária. Pode usar essa palavra que funciona. Porque é isso que a gente, quando a gente olha para você, a gente interpreta isso. Além dele ter um excelente carisma, ele tem essa ideia de buscar trazer para as pessoas essa questão do imaginário, que foi muito perdido. A gente tem que trazer essa situação para a nossa realidade e nutrir essa questão. Usar a sua imaginação é importantíssimo. E aí, quando a gente fica conversando muito sobre essa questão, você pega uma faixa etária ampla. Você não fala assim, é de 2 a 7, é de 7 a 14. Você é do pequenininho ao adulto, ao idoso, porque você rompe essa barreira etária. Eu sou de uma outra geração, né? As pessoas reclamam da geração Z de hoje, mas tem tanta coisa que eles fazem que é incrível. E na nossa tinha algumas coisas muito feias, tipo, qual segmento que você trabalha? Eu tinha dificuldade, porque eu fui percebendo que eu mirava nos adultos, mas os adolescentes, crianças e idosos estavam lendo meu livro. Aí eu falava para eles, não, gente, eu estou percebendo que a minha literatura alcança todos os segmentos. E aí, eles falavam, mas você não está sabendo se posicionar no mercado. Aí eu comecei a cansar dessa coisa pré-moldada que o mercado tinha, e comecei a correr atrás do meu sonho. Você posta muito, você tem muito evento, você faz muito livro, Olha a minha vida. Olha a minha história, olha por que eu faço isso tudo. E olha o quanto eu estou feliz comandando a minha vida, impactando vidas e virando capa na vida das pessoas. Aí hoje eu escuto as pessoas falando assim, eu queria tanto ter uma carreira igual a sua, queria ter tanto uma agenda igual a sua, mas eu peitei a ideia do que era louvável da minha geração para ser o que eu estou sendo. E agora cada um que lute para ser o seu próprio sucesso. Com certeza. E eu falo o seguinte também, a gente traz, não existe uma receita muito correta. O que funciona para você não funciona para mim. Sim. E quando você traz essa fala, é porque cada pessoa também tem que trilhar o seu próprio caminho. Exatamente. E não existe essa receita fácil de que você vai encontrar pronto, né? Não é nesse miojo, está preparado e pronto. 5 minutinhos e resolve. Eu não sou um aplicativo nem você é um robô, né? Não, são pessoas. E quando você fala que você produz para pessoas, a gente já vem
quando para as novas produções. Eu tô aqui, olha, com o Cadê Tia Sueli. Olha aqui, gente, já tá aproveitando. Aqui, Claro, né? Fazer o nosso making off aqui, ó. Ele não é brincadeira. Não é, mas... A vida dele é quase um BBB, né? Olha, já dizem isso, eu não assisto mais BBB, mas eu assisto o Bruno Fix. É desse jeito. E ele utiliza muito dessas artimanhas. Quando eu estava me perguntando, onde será que está? Será que ele está a caminho? Quase que em vez de mandar pelo WhatsApp para saber cadê você, quase que eu entrei na rede social dele para saber, eu vou localizá-lo. Então vai dar tudo certo. É muito legal porque eu falei pra ele o seguinte, eu também era muito criticado, e eu tô falando só pra vocês entenderem o quanto eu sou feliz por ser Bruno Black. Eu era criticado porque hoje eu estava na Rede Globo. Sim. Aí eu postava, todo mundo, êêê! Aí hoje eu estou lá no sarau que é no chão. Todo mundo, pô, não posta não, vai estragar o momento de ontem, importante era aquele momento na grande mídia. Eu falei, Grande mídia? a Rede Globo é extremamente importante a oportunidade que eu tenho. Mas eu também me sinto tão feliz quando eu venho numa estrutura que é tão bonita e bela quanto, mas que talvez não tenha visibilidade, mas tem essência na parada também. Então, eu sou todo dia meu próprio herói. E se eu postei hoje, eu vou postar o Afrânio dizendo que já foi morador de rua. Como isso me representa, porque eu sou um cara periférico favelado. O dia que eu esquecer desse ser Bruno, que pode estar amanhã lá no topo, e no outro dia estar num outro topo, que pode não ser o topo mais popular do universo, eu não sou mais eu. Então, não tem graça ser o favelado que alcançou o que alcançou e quando chega lá não poder conquistar e trazer os seus também junto. Então, é sobre isso. É essência. Quando a gente conversa, e é bacana isso, a gente conversa entre si sobre as pessoas que fazem parte, né, do programa aqui da Rádio Web de Sol e das nossas vidas. Quando a gente traz alguém para cá, essa pessoa, ela realmente condiz com aquilo que a gente acredita. Sim, tem uma verdade, né? Isso, porque se você não trouxer essa verdade, ela não permanece. Sim. E isso que você falou é muito legal. É porque traz a realidade das pessoas. Você tem que ser verdadeiro, porque se você não traz a sua verdade, ela não permanece. Sim. E aí o Bruno vem, desse jeitinho aqui, de jeito de BBB, de um jeito que é uma humildade de interpretar também que em todos os lugares que ele vai, ele carrega consigo a sua essência, as pessoas que fazem parte da sua vida, e sem vitimismo. E sem oportunismo também, a gente fala, não tem aquela ideia de vitimismo, oportunismo, porque ele não está aqui para dar ênfase ao que é de ruim, que vem, porque muitas pessoas associam a favela a muitas outras questões que são muito negativas. Então ele traz o outro lado, porque quando você fala sobre as pessoas da sua comunidade que atuam no social, e você vem complementar esse social com o cultural, você traz uma realidade que é para todas as pessoas um entendimento. É necessário que a estrutura seja boa, é necessário que o conhecimento ele chegue até as pessoas, conhecimento básico, mas esse conhecimento também apurado, de nutrir a imaginação, de produzir, né, Bruno? Que é isso? E quando eu falo que eu não sou o salvador de ninguém, eu sou esse cara que quero trazer minha arte, sensibilizar, estimular o outro também a seguir. É isso, eu acho que a gente adotou a postura do salvador da pátria. E aí o salvador da pátria parece que ele traz assim, ao invés de fazer, ele fica brigando e não faz. Então ele perde muita energia. Presta atenção no seguinte, uma criança quando vê a greve de uma escola, Sim. ela não quer saber da greve. Ela nem entende. Ela quer estudar, ela quer encontrar as coleguinhas. Ela quer comer, ela quer estar lá para fazer bagunça, ela quer estar lá para estudar, ela quer estar lá para fazer alguma coisa que é importante para ela se socializar. Então, é isso, sobre isso. Eu acho que quando eu pego a minha arte e eu pego essas mazelas, né? Ele sabe o quanto a favela, as periferias têm uma ausência de políticas públicas. Melhorou algumas coisas, melhorou, mas não melhorou de acordo com a cidade, com o tipo de política que é adotada, tipo de prefeito que... Enfim, isso
Me cabe quando eu penso no Bruno civil. Mas quando eu penso no artista, eu penso que eu pego isso tudo que está aí torto, estranho, que é mesquinho, que é desumano, e eu transformo com a minha arte. Para fazer com que aquelas pessoas que estão lá, elas possam sensibilizar, mas com um motivo que vai tocar elas, que vai sensibilizar, que não vai ficar trazendo ódio, que não vai ficar trazendo um ficar brigando contra o outro, sabe? Que vai fazer o outro pensar, caraca, olha o que ele está dizendo. Sim. Ele é um cara que veio de lá, ele está lá, ele representa aquilo. Então, o que eu preciso entender da vida do Bruno Black? E o que eu estou fazendo como agente social, cidadão? Aí pronto, a minha literatura começa a entrar na vida das pessoas. Aí, isso faz parte, é quando você utiliza o que você vive. Sim. Tem muito daquela questão também, né? Eu acho que volta muito a essa questão. Festa em obra, né? Você vive o que você escreve, e é até o contrário, né? O que você vive, você escreve, e vai fazendo uma roda, né? Um círculo que ele vai é rotatividade. Ele vai se complementando, porque eu falo de geração porque, poxa, eu vou fazer 45 anos. Então, como que eu estou tão atual? Eu estou atual e evoluído, porque eu estou transcendendo no meu processo. Porque quando eu era mais novo, ninguém queria ler poesia periférica. Ninguém queria escutar os Racionais. Você pode gostar ou não, mas o que eles estão falando? O que eles estão dizendo, sabe? Então, eu comecei a perceber que eu precisava decodificar, às vezes com menos ódio, com mais ódio, mediano. Tem hora que eu estou na literatura marginal, tem hora que eu estou um pouco no slam, tem hora que eu estou um pouco no tradicional. Então, eu sou uma mistura, a periferia é isso. Então, eu não quis negar o meu processo. E é isso que eu trago para a minha arte. Agora, as pessoas têm sempre percebido que eu tento sempre ter um jeito meu de fazer aquilo acontecer. Por quê? Porque quando eu fiz o Clube das Palavras, eu percebi que as pessoas ligam as mesmas pessoas. Drummond é incrível? É. Raquel também é. Afrânio também é. Cadê a história do Afrânio em Passagem Mariana? Cadê a história do Afrânio nas bibliotecas? Cadê a história do Afrânio para essas crianças que vão crescer e vão olhar que elas não vivem como uma princesa? Elas não são a Barbie. Não. Cadê? Elas têm o direito de ver a Barbie? Tem. Mas elas têm o direito de entender o que é delas e o que não é. Quais são as vivências? E aí onde nasce Bruno Black? É onde as pessoas começam a olhar e falar, caraca, esse cara me representa. Essa história é minha. Essa história está próxima de mim. Essa história, caraca, me sensibiliza. Não tem essa história de ser burro. Não tem essa história de que eu não entendo o que ele está falando. Eu tenho toda a preocupação de que o cara, com o menor estudo que tenha, que ele possa se sentir pertencente à minha poesia. E aí surgem esses projetos. E aí tudo acontece. E é nessa simplicidade, a gente parece simples, né? Mas é complexo, porque você colocar em palavras não é tão simples assim. E aí a gente sabe o seguinte, que depois dessa construção, esse construir, reconstruir, ressignificar. E você falou algo muito interessante, porque são pouquíssimos autores negros que são lidos, né? E eu me coloco nessa situação porque, na maioria das vezes, a gente lê realmente aqueles que são categorizados. Os tradicionais. Isso, você precisa ler para você passar de ano, para você fazer uma faculdade e para você conversar com os próximos, porque eles vão ter lido a mesma coisa. E agora não, a gente está voltando esse olhar para outras literaturas. E como que é chocante também. Quando você interpreta que aquela linguagem, ela te tira do seu, ela te desinstala. Ela te tira do seu comodismo, porque ela fala mentira. Por que aquela pessoa escreveu daquele jeito? Eu nunca colocaria aquela palavra. Eu nunca interpretaria daquela mesma forma. E aí você observa e fala, poxa, eu não sei quase nada. Exatamente, tem um poema desse livro, entre vários, que eu estou me lembrando agora, que você vai nas escolas e as escolas ainda falam que Pedro Álvares Cabral conquistou o Brasil, né? E a gente hoje tem a narrativa de que ele invadiu. Porque você conquista, você descobre algo que é só seu, né? Conquistei um grande amor, conquistei, sei lá, o meu mestrado.
seu, você lutou por aquilo, aquilo te pertence. Mas o Brasil já estava com os povos originários. Sim. E aí eu vou nas escolas e discuto diretores, sabe? Então é isso que eu estou falando. A gente está se readequando, a gente está se repensando, a gente está escrevendo as nossas histórias com as nossas próprias mãos. Por quê? Quem escreveu a história da tua bisavó? Ninguém escreveu isso. Ou, se ela tivesse sido uma pessoa com nome e renome, como se falava antes, isso não é mais ou menos importante, não. O nome e renome, alguém foi lá e disse assim, ela é isso, ponto final. Mas ela não tinha o direito de escrever a própria história. Aquilo não era tido como importante. Mas hoje, temos uma Raquel, temos um Bruno, temos uma Fran ressignificando. Quem é que fez realmente a história de Minas Gerais? Quem fez o acarajé, não é só sobre o acarajé. Cadê a moça? Entende? Quem é que construiu o legado na comunidade Fumacê? Então, entende? A gente está recomeçando essa história agora com um novo olhar, que é o nosso. Bruno, até fazendo uma pausa, que é interessante, muito bacana essa fala sua, e eu vou trazer para uma questão real que aconteceu comigo, um exemplo. Eu estava fazendo jornalismo EAD, que eu não desmereço, porque também foi algo que contribuiu muito para o meu crescimento. A distância. Isso, a distância, EAD. E agora eu estou fazendo presencial na UFOP, e o presencial ele tem um diferencial muito grande. E qual foi o meu grande impacto dentro dessa realidade? Eu encontrei um professor que eu não consegui identificar se ele estava falando era real ou não, porque também o trabalho dele era esse. Ele tinha que, de repente, dizer as coisas para a gente ter essa noção, se era real o que ele estava dizendo ou não. Se aquilo que... Porque ele falava assim, olha, a minha disciplina é para que vocês não sejam facilmente enganados. E a gente tinha dificuldade de interpretar se ele estava falando que era algo real ou não. Aí às vezes ele falava assim, eu já disse para vocês que eu sou muito mentiroso? Aí a gente sabia, e isso era irônico, era para a gente também acordar para interpretar isso, senso crítico. E o que aconteceu? Numa das primeiras provas, que a avaliação que a gente teve sobre ele utilizou textos históricos que diziam que as escravas tinham escravas, as escravas negras tinham escravos. Eu não sei citar, porque não vem ao caso, eu só quero dar esse exemplo, o trecho, tudo certinho. Mas aí falava que a pessoa era escrava, mas ela tinha uma escrava que trabalhava para ela e que aquilo nutria, a pessoa que trabalhava para ela nutria ela e assim mesmo, ela fornecia trabalho para outras pessoas e a escrava recebia por isso. Eu fico imaginando. Aí foi impactante para mim, porque eu não tinha esse conhecimento. Olha, para você ver, você falou que você tem 45, eu tenho 46. Eu nunca tinha em mãos um texto que me informava que uma escrava negra tinha outra escrava e colocava essa pessoa para trabalhar e essa pessoa sustentava ela e assim mesmo. Eu falei assim, gente, como que pode? Como que a gente não tem conhecimento? E aí naquele momento isso me chocou, essa interpretação de que às vezes também a gente não tem acesso à informação e a gente fica assim, quando você tem esse, né, você lê esse texto e você fala, poxa, e aí o que você faz com isso? E aí vinha as perguntas, né, relacionadas à matéria, que você tinha que associar esse texto à disciplina. E falar sobre Marx, e falar sobre os grandes filósofos, e interpretar aquela realidade do passado com o conteúdo que você tinha atual da disciplina e a sua realidade. Porque quem escreve é a Raquel do século XXI. E aí eu tive esse choque. E aí quando você fala comigo que a gente não lê a literatura de pessoas negras, a gente não interpreta isso como algo que deveria ser considerado. E aí a gente ainda consegue construir uma realidade que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. E não dá às pessoas a credibilidade que deveria dar.
E você pensar o seguinte, a posição que essas pessoas ocupam, como um zumbi, como essa também escrava, que tinha uma escrava, que fornecia serviços e sustentava a si e a outra pessoa. Poxa, como que você interpreta isso? Quando que você viu, dentro das grandes interpretações de novelas, ou até mesmo nos grandes documentários, isso ser exposto para as outras pessoas? Tem uma novela nova que está colocando os reis, a negra como rica, né? Sim. Mas a gente também nem precisa de uma novela. Nós temos o Chico Rei, né? Sim. Chico Rei foi um negro que conseguiu a sua alforria e que conseguiu dar a volta por cima. Então, essas histórias não estão nas escolas, não estão com esse... A gente cresceu falando de Marechal, Sim. como se ele fosse um herói. Herói de quem? Se a história já começou errada, a gente foi escravizado, tiraram da nossa terra, apagaram as nossas origens. Então, eu acho que não dá para eu voltar lá e resolver. Mas dá para, a partir de agora, eu escrever uma nova história e sensibilizar todos que não dá mais para ser como antes. Preto é a cultura, preto é história, preto é fazer, preto é diferencial, preto é tanta coisa. E a gente precisa colocar essa evidência. Eu estou fazendo a minha parte, estou sendo o próprio preto que escreve a minha própria história. Eu sou meu próprio herói, né? Com certeza. E a gente também tem que buscar essa identidade e a partir daquilo que a gente também consegue absorver. O seu trabalho é muito isso. Você traz a sua realidade, você traz as pessoas da sua comunidade, mas também você se distribui para que as outras pessoas também possam criar o seu imaginário. Sim. E é por isso que ele tem essa turnê, né, tão grandiosa e expressiva. Nós vamos falar sobre a turnê no segundo momento, mas nós vamos trazer aqui, olha, eu estou brincando com os livros, ele trouxe, ó, cheirinho de novo, gente, ó, é o Tarja Preta 2. Eu até brinquei e falei assim, gente, ele está lançando Tarja Preta? Não, é o Tarja Preta 2, que com certeza vai acrescentar em muito. Eu acho que... Aí, ó, e fala assim embaixo, ó, e aí, posso ser seu remedinho de novo? Marqueteiro, né, gente? É claro, né? Eu acho que o importante é que a mensagem chegue. E que ela chegue ao maior número de pessoas, mas que elas consigam interpretar da melhor forma. Né? E a gente tem muito isso. Há um crescimento muito grande das farmácias, né? Da indústria farmacêutica. Quem dera houvesse um grande crescimento também proporcional na leitura, na cultura, no fazer literário, no imaginário das pessoas. Então, ele está aqui, ó, lançando, né, Tarja Preta 2. Ele trouxe também, que é lindo, gente. No ano passado você falou muito sobre este livro. Porque a turnê do ano passado ela foi feita para lançar esse livro. Sim. Mas tivemos alguns imprevistos e não deu para lançar. Não deu para trazer ele, né? Ele fisicamente, mas a gente falou no ano passado sobre ele. É uma homenagem para a tia Sueli. Mas fala sobre a cidade de Ouro Preto, fala sobre algumas pessoas que fazem parte da sua vida. O Pablo, a gente não pode esquecer, o Pablo também está aqui, sempre presente. E a gente fala também sobre a sua trajetória dentro da turnê. Né? Mas fala um pouco sobre esse processo criativo dos dois livros em si que a gente está pautando aqui. Comente um pouco sobre eles para o nosso público. Se você perguntar tudo que eu gosto de escrever, toda ela tá me futucando aqui a minha perna, que eu gosto de falar assim, ó, mas a câmera tá pra cá. O inferno. Ele entregando, gente. Por isso que as mãozinhas às vezes elas aqui, ó, aqui começou. E apurando aqui atrás, não mostra a cara dele, não. Ao mesmo tempo que parece ser tudo muito legal, tem hora também que a gente também sofre, porque eu não quero ser repetitivo, mas eu já tenho meu jeito de fazer, né? Sim. E quando eu fiz o Tarja Preta 2, eu dividi o processo em 3 lugares. Ilha Grande, no Rio de Janeiro, é o lugar onde minha mente fecha a essência do projeto. 2, foi dentro da minha casa da comunidade, onde eu escolhi os poemas. 3, eu estava na casa do meu amor, do Val, lá em Salvador, onde eu fechei o livro.
Então esse foi um pouco mais complexo. Por que eu tive dificuldade de fechar esse livro? Mesmo sendo fácil produzir. Porque eu lancei um que foi um sucesso. E é como se você quisesse que a novela 2, que o filho 2, que sei lá, que a roupa parecida que deu certo, a segunda fosse também incrível. Sim. E aí você tem que descobrir um novo sabor, um novo ritmo, um novo caminho. E aí as escolas pediam para fazer um livro juvenil. E eu já sabia que meu livro atingia, mas aí eu resolvi então fazer um livro para jovens a partir de 14 anos. Adolescente vai até idosos vai o livro, né? Mas o foco era assim, meu primeiro livro focado nos adolescentes em diante. E aí eu percebi que tinham coisas no Tarja Preta 1 que foram incríveis, mas que não davam para eu continuar. Um exemplo, o 1 é muito polêmico, o 2 não é polêmico, o 2 ele vai direto ao ponto. Ele é mais que necessário, ele é um caminho direcionado ao que você precisa compreender do que eu estou dizendo. Ele é mais preciso, entendeu? Por quê? Porque são jovens, então se você deixa às vezes as coisas soltas, funciona. Por exemplo, tem 5 categorias. Abstrato, é esse momento do Bruno solto, que eu não quero dar respostas. Sim. Aí tem o outro pedaço que é releituras e homenagens. Eu cansei de escutar algumas pessoas e olhar o poema deles e não conseguir me colocar lá. O que eu fiz? Eu entrei e reconstruí como uma pedra no meio do caminho do Drummond. Sim. Eu disse para ele qual é a minha pedra. Eu respondi ao Drummond. Eu cansei de uma pedra no meio do caminho. Uma pedra no meio do caminho. Pô, mas minha pedra é outra. Então eu não reclamo, eu não brigo. Você catou a pedra e deu uma pedrada em alguém? Eu já dei pedrada, mas agora eu dei uma... Eu dei um ressignificado à pedrada. Eu estou dizendo o que eu fiz. Aí tem esse que é para um público talvez que goste de releituras. Aí tem o outro Bruno, que é o romântico. Que eu acho que eu estou num momento de total evolução, mas é muito difícil, porque eu também tenho meus traumas, minhas dores, meus medos. E aí tem o momento do desaguar do Bruno, que é de mais sensibilidade. Aí tem também o Bruno social, que nesse livro eu vi mais denso. Eu vim tocando em assuntos que eu nunca toquei, né? Aí depois também tem o Bruno, que é motivacional. Como é que todos os dias eu acordo achando que eu vou me superar? Que eu vou ser esse cara incrível? Não, eu não sou incrível o tempo todo, mas eu também não sou uma peste, né? Eu sou um cara que todos os dias tenta entender o que eu posso fazer de melhor por mim. E aí olha o Bruno que vem. Então eu sou o que motiva, o que chora, o que grita, o que tem os seus devaneios, e o que se reinventa quando eu olho para a arte do outro e falo, ele está dizendo que é isso, eu posso fazer de outro jeito também. Melhor ou pior que ele, mas eu tento, eu não desisto. Olha só, vem um outro Bruno. Pronto. Foi aí que surgiu um processo criativo e desabou. Eu consegui, soltar esse outro Bruno com outro olhar diante do mesmo, que é a saúde mental. Tarja Preta foca na saúde mental. Eu quero que as pessoas percebam que se você não lutar pelo seu dia a dia, não tenha medo de errar. Tenha medo de não tentar ter uma vida legal para você. Porque aí se você não pensa em você, só pensa no outro, se você não se constrói e reconstrói todos os dias, chega lá na frente, você vai se perguntar o que eu fiz da minha vida. E aí o livro vem para sacudir essas pessoas, inclusive os jovens, que na adolescência ficam buscando direções. E novamente, ele não tem a receita para você se achar. Ele tem ingredientes para que o seu remédio funcione bem, né? Que é o Tarja Preta 2. Bacana, não. Aqui, foi legal essa introdução relacionada ao Tarja Preta. E quando você fala muito sobre essa questão de saúde mental, nós vamos tocar num tema que é mundial. É uma preocupação do mundo. Nós, de novo, batemos os recordes, né, de afastamento relacionado à questão da saúde mental. Nós temos aqui, a cada 15 dias, um profissional, né, o Júlio César Vasconcelos. Ele é um psicanalista. E a gente traz temas muito atuais para que as pessoas também saibam o que está acontecendo, né, no real. E a gente pauta muito sobre essa questão da saúde mental e traz temas, né, ancorados também para que as pessoas tenham a prioridade, sejam mais sadias. E é muito difícil. Quando você explanou, né, sobre essa questão e explicou um pouco qual que é a realidade, né, do Tarja Preta 2,
É isso mesmo, é a realidade. Isso é a vida. É a vida na carne. É a vida, é. A gente pode fantasiar. A gente pode inventar o que quiser. Mas tem uma hora que a tua vida que precisa ser dita. A tua vida tem que... Sabe, o outro tem que olhar e falar, pô, ele não vive num castelo de fadas, de príncipes. E se fosse também, ainda assim, lá tem os seus momentos de nostalgia, de dores, de acertos, a tua vivência. Não adianta falar que o brasileiro não gosta de ler, se você não faz uma arte para que ele se entenda. Sim. E aí traz uma questão central. É você com você. É eu com eu lírico, né? Isso. E muitas das vezes as pessoas não tiram esse tempo para estar consigo. E eu acredito que quando você fala, e essa é uma das minhas perguntas, mas você já respondeu sobre esse processo criativo que você dividiu ele em etapas. Sim. E você colocou locais, lugares e a companhia de. Porque você fechou o ciclo. Você começou de uma forma, você se reinterpretou dentro da sua casa, no seu mundo, no seu lugar. E depois você estava acompanhado com uma pessoa que te agrega, que fez com que você unisse tudo isso e fechasse o ciclo. E essa interpretação, nem sempre a pessoa que está do outro lado, né, nossos ouvintes, nossos caros amigos ouvintes da Rádio Web Ginsol, e as outras pessoas que vão acompanhar esse conteúdo depois, durante um grande tempo, né, porque os conteúdos da Rádio Web Ginsol, eles são disponibilizados nas nossas redes sociais, e as pessoas acessam, olha lá, ele está todo, e as pessoas acessam em várias épocas, em vários momentos. Fica no banco de dados, né? Sim, fica no banco de dados. E isso é muito importante porque é atemporal. Sim. E é para todas as idades. A partir do momento que elas vão ouvir o que você está falando e interpretar isso a cada instante da vida delas. E se eu voltar há 3 anos atrás, quando eu te conheci, a minha visão ela vai estar diferente hoje. Mas e vai ser muito interessante eu rever aquela Raquel e aquele mundo. E nossos aprendizados eles vão ser diferentes. Quando você fala sobre o Tarja Preta 2 e que existe uma receita para que a pessoa busque se interpretar, você não vai dizer para ela o que ela vai fazer ou o que ela não vai fazer. E trazendo a sua realidade. Às vezes, e muitas das vezes, as pessoas não conseguem se enxergar naquela realidade. Sim. Elas não conseguem se olhar naquele momento, vivendo aquela situação. Ou dar um passo. Às vezes é tão simples, às vezes uma pessoa pode escutar hoje uma coisa que deu certo na minha vida e ela simplesmente vai só subir um degrau. E a gente fica na esperança de que eu tenho que sair do primeiro degrau e subir o último para chegar no topo. O topo você pode levar uma vida inteira. Que cobrança é essa que nos colocaram de que a gente tem que chegar em algum lugar que eu não sei se eu quero? Sim, e se reinterpretar, e é saúde mental. É você se colocar presente. Sim. Eu estou aqui, nós estamos, né? Você e o Afrânio, dentro dos estúdios da Rádio Web Ginsol Produções, aqui na Vila São Vicente, em Passagem de Mariana. Isso, a todo momento acontece N situações, mas nós estamos presentes. Tá aqui a Raquel, nós estamos conversando, um papo bacana, o Bruno está aqui também, ele está presente. Sim. O Afrânio está ali também presente, consciente nas funções dele, levando cada vez mais conteúdos de grande informação para todas as pessoas, para pessoas, né? Quando você fala, não é o eu robô, é o eu pessoa. Ser humano. Ser humano. E é sempre um prazer, né, ter todos vocês acompanhando a nossa programação. Nós vamos dar uma pausa aqui para tomar uma água, mas a gente retorna com o segundo bloco, tá? Fiquem ligados na Rádio Web Ginsol Produções e a gente vai ouvir uma boa música aqui acompanhando, né, o nosso programa de hoje. E agora eu vou buscar aqui orientações de saber quantas horas são, né? Porque você acredita verdade, a gente perde a hora sempre, né? Mas sempre quando a gente está em boa companhia, gente, sempre eu brinquei, falei, Afrânio,
Se não acontece algum imprevisto relacionado ao horário, ao deslocamento de Bruno Black, não é Bruno Black. Então a gente brinca muito sobre essa questão e a gente está se preparando aqui para colocar uma música para todos os nossos ouvintes e também para informar a hora certa. Hora certa, 11 horas e 58 minutos. Bastidores agora? Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que teu olhar na janela me faz morrer. Ando tão à flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser. Ando tão à flor da pele que a minha pele tem o gosto do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem cela. Um bicho solto, cão sem dono, menino bandido, às vezes me preservo, noutra suicídio. Oh sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer. Não acredito mais em você, com minhas calças vermelhas, meu casaco general cheio de anéis. Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio, eu vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, não me importa não, minha honey baby, 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 honey baby, oh minha honey baby, honey baby, honey baby, 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 baby. Ando tão à flor da pele, qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele, que teu olhar na janela me faz morrer. Ando tão à flor da pele, meu desejo se confunde com a vontade de nem sei. Ando tão à flor da pele, que a minha pele tem o gosto do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem cela. Um bicho solto, cão sem dono, menino bandido, às vezes me preserva, noutra suicídio. Oh sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer, eu estou indo embora, vou descendo todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Vou descendo todas as
e vou tomar aquele velho navio. Oh, minha honey baby, honey baby, honey baby, 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 baby. Oh, minha honey baby, honey baby, honey baby, 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 baby. Oh, minha honey baby. Não vou me esfriar, não vou me fechar. As suas atitudes, o tempo não se apaga. Aqueles momentos que eu me entreguei, peguei na sua mão, nunca mais soltei. Aquele sorriso que você me deu naquela noite, hoje se perdeu. Aqueles momentos pra mim foi presente. Do que adianta você estar ausente? Passo naquele lugar, começo a pensar. Aquele momento que você estava lá. Troco o caminho, pois não quero lembrar. Eu sigo lutando, ainda sonhando. Hoje sou feliz, por isso eu canto. Em um lugar pra relaxar, escrevo um verso que é pra eu cantar. Mesmo com tudo que passou, ainda acredito no amor. Em um lugar pra relaxar, escrevo um verso que é pra eu cantar. Mesmo com tudo que passou, ainda acredito no amor. Você me deixou sem dar explicação. Aquele abraço foi todo em vão. Hoje eu seguro meu coração, guardo ele para quem valoriza então. Sem ódio, sem raiva, eu lembro de você. Tudo que eu quero é te ver vencer. E o seu nome evito falar, pois em você também não quero lembrar. Não vou congelar meu coração, não vou me levar pela emoção. Sou um diamante raro, lapidado pelo mundo. Meus erros, meus acertos, minhas atitudes eu assumo. Em um lugar pra relaxar, escrevo um verso que é pra eu cantar. Mesmo com tudo que passou, ainda acredito no amor. Em um lugar pra relaxar, escrevo um verso que é pra eu cantar. Mesmo com tudo que passou, ainda acredito no amor. É isso aí, nós ouvimos o Cláudio Hernani e agora o João Vitor, né, com uma linda música aqui nos estúdios da Rádio Web Ginsol Produções. Estamos de volta aqui com o nosso convidado de hoje, o Bruno Black, que vai aproveitar agora. Nós estávamos falando sobre o livro Tarja Preta. Ele vai recitar um dos poemas aqui. Por favor, Bruno, fale sobre o tema e o título. Sim, são releituras, a parte de releitura do livro. E se chama O Negro Só é Livre Quando Morre. O negro só é livre quando morre é uma frase do livro da escritora Carolina Maria de Jesus.
E o livro é o Quadro de Despejo, Diário de uma Favela. Tira de mim, tira, mas não atira. Não me confunda com o que eu não sou. Sou preto, sou digno, trabalho, tenho família, tenho alma. Vai pedir meu RG? Toma! Cessa a chibata, capitão do mato. E o filho do coronel que passou por nós, cheio de drogas e com arma sem registro. O da Casa Branca, filhinho de papai, o herdeiro, ganhou anistia, perdão, absolução. Abaixe a arma por obséquio. Por favor, parem de me vigiar a cada esquina. A cada compra no supermercado, a cada blitz nos shoppings. Me tirem da sua primeira opção do seu racismo. Depois de um dia inteiro, tentando chegar no trabalho, para voltar para casa, consigo finalmente descansar. Deito a cabeça no travesseiro, dou a primeira piscada para dormir e começaram a socar a minha porta, procurando um outro preto que parece comigo, mas não sou eu! E aí? Será que algum dia eu terei paz? Será que algum dia eu terei um dia de paz? Era só mais um da Silva. Era só mais um dos santos. Era só mais um da cruz. Era só mais um dos anjos. Era só mais um de Jesus. Vidas negras importam. Vivas. É isso. Lindo, maravilhoso, expressivo. E esse final é porque é o nome das famílias que foram escravizadas. Dos santos, da Silva, de Jesus. Então, é um texto que fala sobre isso, sobre quando é que eu vou ser olhado como ser humano. Querem tanto que não falem que o preto está reclamando do racismo, mas como é que eu, você, a Frânia, vamos entrar no local e vamos ser olhados como ser humanos se a sociedade não nos enxerga? Então, o preto fica reclamando, lutando, o indígena vai lutar, o gordo, o gay, todas as minorias, enquanto eles não forem o que devem ser um processo de socialização ou de ser humano. Natural. Deveria ser tratado com naturalidade. Sim. Mas o que é natural para a gente hoje realmente é a discriminação, é a forma de opressão. E é complicado, assim, a gente também se colocar nessa situação. O Quarto de Despejo, por exemplo, é um livro que, quando a autora escreveu, eles não consideravam literatura. Você imagina, agora vai virar filme, vai ganhar uma repercussão muito além do que ela imaginava. Quando ela escrevia sobre a realidade dela e dos filhos, era uma realidade de acordar e pensar no que ela iria comer e no que ela iria fazer para os filhos. Quase um diário, né? Sim, é um diário. E assim, não sendo interpretado pelos grandes escritores como literatura, ela não sendo considerada uma escritora. E hoje, assim, a gente consegue trazer luz, mas quantas lutas? Quanto tempo demorou para que isso fosse observado e assim, interpretado pela maioria das pessoas também? E a gente ainda continua vendo famílias lutando para saber o que vão comer, catando latinha, catando reciclagem, para ter o que vai comer no dia. É muito atual. Sim, então a sua releitura e interpretação também é muito atual. Sim. E a gente tem que buscar armas para lutar, mas que as armas sejam essas, sejam as armas que não irão ferir o próximo, não irão agredir, não irão diminuir, que a literatura seja essa arma, né? E que a gente consiga alcançar esse objetivo através, né, de políticas públicas, através de entendimento, através de conscientização das outras pessoas que estão do outro lado. Porque quando você busca levar informação para as outras pessoas de política de cotas, de políticas não total assistencialista. Eu acho que tem pessoas que usam o assistencialismo como manobra, não devia. O assistencialismo ele deveria chegar para trazer dignidade às pessoas. E muitas das vezes acorrenta, porque quem está coordenando o assistencialismo também usa isso como objetivo. Objetivo de manter as pessoas como massa de manobra. É igual os cargos públicos que são direcionados. Então eu acho que a gente precisa evoluir, não dá mais.
O preto cada vez mais está sabendo já o seu lugar, o ser humano, o indígena. Eu falo isso porque as minorias estão lutando para serem ouvidas porque elas não são. Não é só colocar o nome de uma rua indígena. Não. Como que a gente, a vida inteira tem, o Brasil inteiro tem bairros, tem ruas com nome indígena, mas os povos originários a gente não respeita. Adianta? Exatamente. Entende? Então, tem que se, de fato, utilizar as políticas públicas para fazer com que essas histórias, essas vidas sejam, de fato, valorizadas. Senão, é só trocar 6 por meia dúzia. E vai se repetir sempre. Sempre. Num ciclo que não vai ter fim. É. E aí, depois a gente falar sobre essa releitura fantástica, né, do Tarja Preta. Gostou disso? Que eu peguei a frase dela e dei o meu olhar sobre se ao menos necessariamente ser o que ela quis fazer, mas o que ela despertou em mim. Sim. Entendeu? É a interpretação, né? O que eu faço com aquilo que a outra pessoa causou. Muito do que ela escreve, do que ela vivia, porque é real, né? Era realmente um diário literário. O que você faz com aquilo que a outra pessoa te instiga? Sim. Ela tem que te provocar. Quando eu leio Bruno Black e quando eu leio a Carolina, ela tem que... O que eu faço com isso? O que isso muda na vida da Utilidade Raquel? tem esse conhecimento, esse despertar. Com certeza. Ele não vai servir só para algo literário, para eu expor em algum local. Ele tem que servir para o meu dia a dia, para aquilo que eu vou fazer. Como eu vou interpretar a pessoa... Vamos falar de tia? A tia que está ali catando reciclagem. A pessoa que está lidando ali com uma situação de rua. Porque a gente falou muito sobre esse processo também, de que existem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e que a gente não tem esse olhar de enxergar aquelas pessoas. Então a gente tem que interpretar isso. Eu estou aqui real, verdadeiro. Aquela outra pessoa que está ali do meu lado, ela está passando por aquele momento, mas ela é real, ela é verdadeira, ela precisa de um olhar de cuidado. E não é assistencialismo, e não é socialismo. É a interpretação de que aquela pessoa, ela existe, ela quer o seu cuidado como eu existo, eu estou aqui, eu sou presente. E você, com um bom dia, né? Como a gente estava falando sobre o bom dia, tem gente que procura interpretar esse bom dia. Não, é um bom dia, tudo bem? Como você está? Todo mundo na rua eu dei bom dia, subindo aqui. Bacana, né? Ele aí, ó, gente, conheceu a comunidade quase toda. E é isso, não, é sobre ser real, não uma interpretação. E buscando coisas reais, a gente já vem pro Cadê Tia Sueli? Tia Sueli é real, né? É sua tia. Tá lá mandando mensagem, cuidado com a chuva, não sai de casa. Tia Sueli, eu vim pra fazer uma turnê, tem guarda-chuva. Olha. Tá vendo? Ela é muito real e a gente vai falar um pouco sobre o Tia Sueli, que é uma homenagem à tia do Bruno, e ele fala sobre a cidade de Ouro Preto. É muito lindo, gente, tem muita ilustração. Eu falei que parabenizei o ilustrador, que foi muito Rafael bom. Santana. Nossa, ficou muito legal. Editora Conerro. Ai, eu falo que essa editora também é uma editora que te acompanha sempre, né? É um casamento, né? Ai, que bonito. Um casamento que dá certo, gente, que funciona. 10 anos, e falar nisso, um beijo, Val, porque Val quer casar. Ai, meu pai, esses baianos são terríveis. Te amo, um beijo, Dona Marlene, um beijo, Salvador, tô morrendo de saudade. Então, e a gente fala um pouco sobre Tia Sueli. Olha, aproveita aqui, ó, é só a vez de fazer a deixa da câmera pro Afrânio lá, que tá A Fran resolveu colocar câmera em tudo quanto é lugar. Ai, mas é o nosso amigo Bruno, que a vida dele é um BBB. E o Afrânio aqui, nos nossos estúdios, realmente tem câmera para todos os lados. E a gente se subdivide, né, fazendo esse registro aqui, né, da participação do Bruno com este livro, que é uma homenagem à Tia Sueli. Ele já mandou um beijo para todo mundo. Fala então, aproveitando essa deixa, sobre a sua turnê agora na nossa região. Eu vim para divulgar o Tia Sueli, que é a história de uma criança negra, de uma favela, do Fumacê, que resolve ter qualidade de vida. Aí ele chama o pai não pode estar trabalhando, a mãe quer viajar, ele chama a tia dele de 79 anos. Vocês vão ver que nos meus livros eu não falo, eu estou falando de etarismo, eu estou mostrando. Uma criança que pega uma senhora de 79 anos e vai viajar, já estou falando quanto uma pessoa de idade pode ser muito mais
pode ser uma excelente companhia, pode ter realmente uma saúde. E eles vão para Salvador, escolhem. E aí em Salvador eles passeiam por ponto turístico, encontram o irmão gêmeo. Aí volta para casa levando uma acarajé para as crianças da comunidade, um piquenique que ele faz lá no Brizolão. E aí depois o Pablo, que é meu amigo aqui de Mariana, eu coloquei como personagem me chamando para voltar para vir para Ouro Preto para entrar na mina de ouro Chico Rei. E o livro com a sensação de que vai ter o volume 2. E é isso, eu vim aqui para a turnê do dia 2 ao dia 26, aí passo primeiro por Ouro Preto, depois vou Mariana, Passagem Mariana também, vou para Belo Horizonte, depois eu vou para Carbonita. E aí tem vários eventos que todo ano eu estou, as pessoas falam, as pessoas gostam tanto de você que você repete sua participação. Eu falei, isso é ótimo, não é? Então, tem o Psicopoético, que é Belo Horizonte, tem Clube Escritor, que é aqui em Passagem, tem Baú Recontando da Ingrid, que é Mariana, tem Sarau do Pablo, caramba, é muito evento. Teve ontem o Sarau da Momaê, vai ter sábado, hoje é sexta, né? Então amanhã tem Sarau na Casa da Cal, que é uma das herdeiras de Minas de Ouro, né? Que é uma pessoa que te acolhe também, que me acolhe, que patrocina, eu fico lá na R&B, como se fala aquilo? R&B, sei lá, enfim, cada um tá fazendo um pouco para que minha carreira não pare. Se eu esqueci algum evento, claro, não posso falar de Carbonita, que tem a Pai, tem a Jéssica Lino, meu Deus do céu, é muita gente. Então, se quer saber mais, vai lá no meu Instagram, Bruno Black Oficial com 2 séries, vai no Facebook, que lá tem a minha agenda também, e vocês vão saber um pouquinho de cada coisa, né? Com certeza. E a gente sempre fala, né, esse bloco era muito para falar sobre a Tia Sueli, e também falar um pouco sobre a sua agenda e das pessoas que contribuem para que o Bruno esteja nessa turnê. Sim. E aqui a gente tem a Cal, que recebe ele. É muito bacana a gente acompanhar, às vezes ela espera ele para um café, um almoço. E são coisas assim, eles se tornam amigos e assim, sempre tem alguma coisa também acontecendo lá culturalmente. É um sarau, é roda uma de samba. Isso. Quando eu ver ela faz um sarau para me homenagear. Não sei o que ela viu em mim, mas ela viu. Então, poxa, eis-me aqui, Ouro Preto. Com certeza. E assim, tem o Oskindô, que sempre tem uma agenda muito interessante, rica, que leva as crianças da nossa comunidade a estar com você nesse projeto também de imaginário, de fazer criativo. As escolas, ano passado você estava nas escolas. Esse ano eu vou estar. Na academia, à noite vai ser na Academia Maranhense de Letras. Na Academia Marianense de Letras. Marianense, Isso. Vou lançar livro e vai ter um sarau lá também, que eu vou participar. Que legal, que dia que vai ser? Dia 19, à noite, às 19 horas. Aí eu sei que de manhã à tarde eu vou estar em 2 escolas, ensino médio. Em Mariana? Mariana, não sei o nome agora, Carolas não, Cábugas. Não, depois a gente... Cajones, isso, vai dar certo, nós vamos colocar nas suas redes sociais pra gente se organizar. Mas é essa questão. Ele vem, ele faz a turnê dele ancorada nessas pessoas que patrocinam de alguma forma e que incentivam o trabalho dele. Esse trabalho é muito reforçado na questão do imaginário, no crescer literário também, cultural. E aí, tá procurando aqui para saber o nome das escolas, mas... E também quero agradecer a uma empresa aqui em Mariana, vai patrocinar meu translado. Agora eu falei errado, eu falo Bibicar. É Bibicar, é Bibi? Bibicar. Então quero agradecer o Kleber aí, Pablo Borges, Ingrid Ribeiro, Afrânio, Raquel. Obrigada. Todas as pessoas fazem isso tudo ser movido. Então, só tenho que agradecer. Prefeitura de Mariana, Prefeitura de Ouro Preto, todo mundo está aí fazendo eu me mover pela cidade, né? Com certeza. E é importante a gente interpretar também que para o Bruno estar aqui, houve um grande movimento. E é claro que a gente aproveita e agradece a todas essas pessoas e instituições, né, que fazem isso ser real, isso ser verdadeiro e possível, né? Aproveitando então. E assim,
eu aproveito, abro a palavra para você fazer as suas considerações finais, que a gente já está finalizando o nosso programa. É desse jeito, gente, tá no fim. Nós colocamos aqui a nossa programação até as 12 horas, né, com o programa Raquel Souza. Daqui a pouquinho já vem as horas, né, necessárias, os outros programas já direcionados e programados na grade. Sim. Mas eu aproveito para agradecer os seus patrocinadores, né, que fazem possível a sua turnê também. Eu acho que isso é muito importante, a gente entender que é de suma importância. Precisa do auxílio financeiro, se não é financeiro, é em relação a outras questões, porque você está aqui e tem as suas necessidades, né, que são amparadas por essa rede de pessoas que fazem tudo ser possível. Então a gente aproveita e agradece. Coloca para você aí a sua fala final assim, no nosso programa. Achei as duas escolas, os que dou vai levar para as escolas também, mas eu não sei o nome, eu sei os do Baú Recontando, que vai ser Escola Estadual Cabanas. Tá lá na Cabana. Então eu vou estar lá de manhã, 9h30, no dia 19, às 15h30 e às 18h30 na Casa de Cultura Academia Marianense de Letras de Mariana. Considerações finais. Não sei se eu lembrei de tudo que tinha que dizer, mas obrigado a cada um que está do outro lado, obrigado a quem está assistindo, quem assistiu, quem vai assistir depois, daqui a um ano ou não, mas obrigado a todo mundo que está torcendo, porque como é que um produtor independente, como é que um artista favelado consegue ganhar o mundo se não for com as pessoas? Sim. O Clube das Palavras é com pessoas, quem compra meu livro são pessoas, eu não sou fake. Só quero agradecer. E me sigam lá, @BrunoBlackOficial com 2 L's. E quem está do outro lado quiser patrocinar o programa do Afrânio com a Raquel, patrocine. Quem quiser me patrocinar, patrocine. Quem quiser ajudar pessoas do Brasil inteiro, ajude. Faça a sua parte, porque você vai embora e seu dinheiro fica. E não sei se vão fazer o que você vai querer quando você for embora. Então, nos ajude, né? Eu sei que foi um comercial meio que Não, tá tranquilo. assustador, mas é real. Tá vendo como que a gente está muito relacionado a essa questão do real? E aqui aproveitando, gente, agradecendo Meu melhor amigo do Rio. Ai, que legal! Tá aqui, ó, mandando aqui, olha, gente. Bom dia, sucesso nesse novo livro. Meu amor. Esse é um Valerio livro bonitinho. Hara. Que chique. Nós não falamos sobre... gente, vou só fazer uma adenda aqui. Que eu falei que a gente comenta muito sobre o profissional do Bruno, sobre a pessoa do Bruno. E ele tá aí, ó. Manda um abraço, né? Eu te amo, obrigado por tudo. Me desculpa se eu não sou o homem ideal, mas estou sendo necessário. Que chique, gente! Eu não sou tão romântico quanto ele, eu estou com as minhas piadas ridículas, mas eu prometo que eu vou evoluir. Mas é assim mesmo, eu acho que esse carinho, esse cuidado, eu acho que é super importante. Eu lembro que há 3 anos atrás a gente estava falando sobre essa questão, muito do encontrar. Eu acho que nós vivemos e precisamos das pessoas. Sim. Quando você encontra alguém para poder somar e dividir, a gente fala muito sobre essa questão. É muito real isso, a vida é somar e dividir. Quando você soma e divide a sua vida, como é que se fala esse nome? Valerio Hara. Que cheio! É o nome artístico. No livro novo tem uma homenagem a esse sentimento, porque ali eu me reencontro compartilhando meu coração, mesmo que eu não quisesse. Quando você encontra alguém, eu tento fugir, eu tento dar meus golpes, sabe? Mas eu acho que nesse momento é o que eu preciso e eu estou sendo muito feliz com isso tudo, mesmo que às vezes a gente fique no caos, porque não é fácil você ser acostumado a morar sozinho, viver sozinho. Sozinho não é assim, pessoas não, mas é livre. Sim. E agora você tem que o tempo todo estar ali condicionado a... Não é prestar conta, não, isso não é um problema não, mas você tem que se preocupar com o outro o tempo todo. É diferente, eu estou me readaptando a esse novo tipo de vida. É você saber que tem uma pessoa que se importa com você também. Exatamente. E tem uma responsabilidade. A reciprocidade, né? Você tem que também se importar com ela. O poema se chama Guarda Compartilhada do Meu Coração. Olha que lindo, gente. Depois nós vamos, observar esse poema. Falando muito sobre essa questão de quando você se coloca à disposição de preencher o seu coração com outra pessoa. É um novo olhar sobre a sua vida. E eu acho que é isso, como que um cara de 44 anos se possibilita. É fácil romper o que você já conquistou como ser humano? Não. Mas é também bacana você perceber que a vida é aprendizagem o tempo todo. E que é super natural você ter conflitos sobre isso.
Porque o conflito e o estresse significa que uma nova vida, um novo olhar sobre o seu próprio caminho, que já era legal, está sendo reconstruído para que o seu futuro seja ainda melhor. E dói, é difícil, é doloroso também amar. Mas depois que você descobre que você está com alguém que vale a pena, aí fica tudo mais leve. Foi o máximo você colocar essa questão do valer a pena. A pessoa, ela realmente tem que te complementar e interpretar. Principalmente porque sua vida é muito isso também. Né? Uma hora você está aqui, outra hora você está ali. Mas eu assisti alguns vídeos, né, que vocês estavam, algumas publicações, e existe uma cumplicidade bacana, um respeito muito interessante. Eu gostei da sua sogra. Ah, Marlene! Gente, eu observo. Tá vendo? É Brunete, está sabendo de tudo, meu Deus! Não tem como, né? Obrigado. Então, assim, que bom. Eles merecem. Isso. Então, assim, há um respeito muito grande entre vocês dois. E a sua sogra, ela também vem para agregar. Eu acho que são interpretações. O mundo já está cheio de gente chata. Poxa, é bom quando a gente encontra pessoas que são legais com a gente e conseguem se colocar no lugar também de somar. Por isso que eu compartilho a felicidade sem romantizar que a gente não vai ter dificuldades. Sim. Eu compartilho que a gente tem um relacionamento à distância, que também é presencial, mas que a gente paga o preço que a gente quer pagar para aquilo acontecer. E que não é fácil sempre. Não. Mas a gente está tentando todos os dias salvar a nossa própria carne. Também, quando não der mais, cada um vai ter consciência de seguir seu caminho. Claro. Porque você tocou num ponto muito interessante. Ela às gosta vezes, de assunto. gosto. E o programa está finalizando, gente. A gente voltou. Que existem muitas pessoas que elas nutrem um sofrimento para estarem juntas. Sim. E isso é muito complicado, porque tradicionalmente as pessoas cumprem uma regra, né, de que se elas estão acompanhadas daquela pessoa, elas devem permanecer, mesmo que isso custe muita dor, muito sofrimento. E quando você traz, né, esse relacionamento que você fala que existe muito amor, mas existe também muito conflito, existe muitas questões, que é a distância, é o ser presente, é você estar com outra pessoa. As carências, porque eu sou um ser que goza a vida, né? Com certeza. E essa interpretação, ela é muito cruel às vezes. E quando você fala que você sustenta isso como um presente, que é eterno enquanto dure. Né? É um eterno enquanto dure. A gente volta a uma poesia que é eterno enquanto dure, mas que não precisa ser trágico, que tenha respeito, que tenha amor, que tenha essa interpretação do viver livre, acompanhado. E a gente está falando tanta coisa nesse livro, você acredita? Na parte Que chique, gente! Olha como é que nós estamos trazendo muito a realidade. Ela está fazendo meu comercial, Brasil. Ô, Glória, Tarja Preta 2. Mas aí, fico muito feliz, né? Como diz, deu um abraço no Val. Fala pra sogra que até isso a gente está acompanhando, tá? Se tratar mais ou menos assim, com carinha fechada, a gente observa o Brasil, né? Fala assim, opa, poxa, o que está acontecendo entre... Eu tenho um amigo assim, tá? E é muito... Para vocês verem que não é clichê, né? Eu pergunto para ele, tá tudo bem entre vocês? Sim. Aí eu digo assim, eu observei que ele teve uma atitude assim, meio ciumenta, uma fala, ou uma gíria estranha. Aí ele falou assim, não, é porque ele é mais reservado mesmo. Porque a gente tem esse cuidado, isso é cuidado com a outra pessoa. E essa observação que a gente tem é carinho. É porque a gente está acostumado as pessoas a maltratar, né? As situações e a criticar, e a fazer isso, aquilo. Não, isso não é real. O real é esse carinho mesmo. É esse olhar de cuidado e de saber que são pessoas, né? São pessoas. E a gente não tem que ficar criticando. A gente só bisbilhota, né? Oh, meu Deus, olha! O que fazer se ele transformar a vida dele num BBB e eu tô lá só observando? Só observo, porque... Muito obrigado. Saber que o que eu estou fazendo lá em outro planeta, né? Porque cada cidade é uma. Sim. Ela está sendo passada, na verdade. Porque é isso que a gente não queria. A gente queria que as pessoas entendessem que o nosso coração está ali entregue, que ele é cheio de falhas também, mas que não deixou de ter o principal, que é o sentimento, né? Com certeza. Os tantos fakes, pelo menos está tentando ser de verdade. Com certeza, então a gente aproveita e finaliza a nossa programação aqui com Bruno Black na Rádio Web Ginsol Produções. Muito obrigada a todos por estarem presentes na nossa rádio. Obrigado, gente.
sai do Facebook. Sim. Tirando. Ah, você manda tudo por aí? Tudo por aí? Gente, é tudo remoto, né? Saindo do Facebook.